Olá! Para finalizar então nossa primeira unidade sobre a noções de lógica matemática aplicada à automação industrial, vamos encerrar então com argumentos lógicos. Vamos lá! Então temos aqui a definição de um argumento lógico, que seria um argumento lógico, ele é toda afirmação que possui uma sequência finita de proposições e tem como consequência também uma proposição. Matematicamente, as proposições PI seriam as premissas do meu argumento e a proposição final Q seria a nossa conclusão do argumento. Em outras palavras, seria dizer que P1, P2, P3 até Pn acarretam Q, que seria a nossa premissa de conclusão. Ou ainda dizer que Q, a nossa premissa de conclusão, se deduz a partir das premissas ou do conjunto de premissas. Um argumento lógico, ele pode ser válido ou não válido. Mas para que ele seja válido, tens o seguinte: um argumento é válido se e somente se, está aqui a nossa bicondicional, a conclusão é verdade todas as vezes que as premissas são verdadeiras. Daí, temos o seguinte: todo argumento válido tem como propriedade que a verdade das premissas ela é incompatível com a falsidade da conclusão. Ou seja, se eu tenho que todas as premissas são verdadeiras, não há por que dizer que a minha conclusão será falsa. Então, nós podemos chegar a esse teorema, que diz que um argumento, está aqui a expressão do argumento, é válido se e somente se a condicional, então está aqui a nossa condicional, entre as premissas e a nossa conclusão é tautológica. Então, se eu verifico essa propriedade, eu posso concluir, ou se eu verifico essa proposição e eu chego nessa conclusão de ser tautológica, eu posso concluir que o meu argumento será válido. Vamos agora trabalhar com alguns argumentos fundamentais. Aqui é só alguns, sugiro que você vá ao livro e procure outros argumentos fundamentais para que você possa concluir sobre eles e verificar que eles são válidos ou não válidos. Para exemplificar, temos aqui o modus ponens e o modus tollens, que já foi citado anteriormente em outras aulas. Então, sugiro que você volte em outras aulas e verifique que eles foram expressos não como argumentos. Então, sugiro que você volte e verifique como o modus ponens e o modus tollens foram apresentados. Agora, vamos trabalhar com a adição. O que seria a adição em termos de argumentos lógicos? Temos aqui, então, uma proposição P. E eu quero concluir o seguinte, é dizer, P é uma proposição. Logo, eu posso concluir P ou Q. O que seria isso de forma textual? Seria dizer o seguinte, a esteira está funcionando. Essa é a minha premissa. Logo, ou seja, eu tenho uma conclusão, dizer que a esteira está em funcionamento ou o motor está ligado, o que também é uma verdade. Afinal, se eu tenho isso como verdade, eu posso concluir isso aqui também como verdade. Por quê? Se esse termo é verdadeiro, então esse termo ou esse outro também será verdadeiro. Afinal, a verdade de uma proposição em uma disjunção, não importa o que acontece desse lado de cá. Se isso é verdade, isso pode ser tanto verdade como falsidade. Então, daí justifica textualmente o nosso argumento de adição. E como seria no caso da simplificação? Então, temos aqui o argumento da simplificação, que diz, se eu tenho P e Q, isso será verdade somente na situação em que ambas serão verdade. Então, se eu tenho verdade da minha premissa, que seria tudo isso que aqui está, eu tenho que obter verdade na minha conclusão. E o que realmente irá acontecer? Então, vamos ver textualmente. Eu tenho o motor está ligado e a esteira está em funcionamento.
Então, eu posso concluir que o motor está ligado. Porque se tudo isso aqui é verdade, então cada um deles, ou cada premissa atômica, ou cada premissa simples, ela deverá ser verdade. Então, isso é verdade e essa outra parte também será verdade. Daí, eu posso concluir que isso aqui será verdade. Vamos passar agora para um exemplo de um silogismo hipotético e de um silogismo disjuntivo. O que seria o caso do silogismo hipotético? Eu tenho aqui três condicionais, onde na primeira é se P, então Q, a segunda, se P, então R, e como conclusão, se P, então R. É imaginar a seguinte situação. Uma dada planta industrial, onde você tem uma botoeira acionando um motor e esse motor tocando uma esteira, ou fazendo essa esteira movimentar. Então, como seria isso em termos de uma lógica e utilizando esse silogismo hipotético? É dizer, se a botoeira for pressionada, então o motor será acionado. Primeira condição. Segunda premissa. Se o motor estiver acionado, então a esteira estará em funcionamento. A partir dessas duas, eu quero concluir o seguinte. Logo, se a botoeira for pressionada, então a esteira estará em movimento. Isso é o que a gente também denomina de regra de transitividade. Passando agora para o outro exemplo sobre o silogismo disjuntivo, é dizer, P ou Q, uma premissa, não P, uma outra premissa, e eu tenho Q como a nossa conclusão. Então, isso textualmente eu poderia expressar como o interruptor está acionado ou a botoeira está pressionada. Ora, o interruptor não está acionado. Então, pode-se afirmar que a botoeira está pressionada. Isso poderia dizer no caso onde eu tenho dois acionamentos em paralelo e esse acionamento em paralelo irá acarretar o acionamento de uma outra coisa, que seja uma lâmpada, que seja um motor. Mas eu quero concluir através de uma premissa que refere-se ao meu interruptor ou a minha botoeira. Agora, como nós verificamos a validade de um argumento utilizando a tabela verdade? Vamos tomar aqui como exemplo esta expressão. Temos aqui a nossa primeira premissa, que seria P condicional Q, a nossa segunda premissa, que seria simplesmente Q, e a nossa conclusão, P. Fazendo a tabela verdade para isso, temos aqui P condicional Q, e esse seria o resultado da tabela verdade. Agora, se eu faço a junção ou o E lógico dessas duas primeiras premissas, primeira premissa que aqui está, segunda premissa que aqui está, vamos ter como resposta lógica isto que aqui está apresentado. Daí, vamos ver que eu tenho verdade em ambas premissas na primeira linha, então a gente sempre nomeia aqui as linhas na coluna mais à esquerda, para que fique fácil justificar o seu argumento pela tabela verdade. Então, temos aqui verdade na primeira linha e temos verdade das premissas também na terceira linha. Porém, quando nós vamos analisar a conclusão, que está expresso aqui nesta coluna, nós vemos que a verdade das premissas na primeira linha me leva à verdade da conclusão também na primeira linha. Contudo, nós vamos ver aqui que a verdade das premissas na terceira linha leva a uma falsidade da minha conclusão aqui na nossa terceira linha. Daí, podemos concluir que este argumento ele não é válido. Reforçando, seria dizer que, se a verdade das premissas leva a uma falsidade na conclusão, temos que o argumento não é válido, que é o que ocorre aqui na nossa tabela verdade. Daí, a gente poderia também concluir utilizando o teorema que foi apresentado anteriormente, que seria analisar pela condicional. Vamos lá. É fazer
esta parte, que seria as premissas, condicional com a nossa premissa conclusiva, que seria P, que aqui está. Então, como sabemos que o operador E ele tem maior precedência que o operador condicional, então a gente não precisa inserir aqui parênteses. Eu posso simplesmente expressar dessa forma e fazer essa parte, que seria a conjunção das premissas, e analisar a condicional resultante com a minha proposição P, que aqui está. Então, nós verificamos verdade na primeira linha, na segunda, porém, falsidade aqui na nossa terceira linha. Daí, por não ser tautológico, nós temos que o nosso argumento não é válido. Tomando agora um outro exemplo sobre validade de argumentos utilizando a tabela verdade, vamos analisar a sentença textual aqui apresentada. Quem trabalha pouco, erra pouco. Quem não trabalha, não erra. Quem não erra é promovido. Logo, quem não trabalha é promovido. Isso faz sentido, mas vamos verificar, em termos das lógicas de proposição, se esse argumento é válido. Então, expressando cada uma dessas sentenças aqui com uma proposição simples e, posteriormente, uma proposição composta, nós teremos P condicional Q, depois não P condicional não Q, depois não Q condicional R, e, por fim, não P condicional R. Agora, analisando pela tabela verdade. Então, está aqui apresentada a tabela verdade. Peço novamente que você possa o vídeo, analise cada um dos resultados, né, das colunas aqui dessa tabela verdade, para depois você corrija sobre ela. No tempo, analise se essas condicionais foram feitas corretamente, e é bom que você pratique a análise de argumentos utilizando a tabela verdade. Então, nós vamos verificar, mais uma vez, para validade do meu argumento, eu tenho que analisar, primeiramente, a veracidade de todas as premissas. Então, aqui nós teremos, nas linhas 1, 2 e 7, eu tenho verdade em todos os argumentos. E agora vamos analisar a conclusão. Então, nós verificamos também que na linha 1, 2 e 7, a minha conclusão é válida. Então, como eu digo que o argumento é válido todas as vezes que a verdade das minhas premissas resultar na verdade da conclusão, então esse argumento que aqui foi descrito é válido. Ficamos por aqui e aguardo você na próxima aula sobre fundamentos de automação, onde será introduzido o conceito de pirâmide de automação e a explicação do que seria uma automação rígida e uma automação flexível. Até lá!